Espero que vocês tenham gostado da última aula. Essa então é a segunda aula de introdução à história da filosofia, que tem por título A Filosofia e seus Métodos. E a gente vai começar falando um pouco, que eu já expliquei para vocês quando eu apresentei o programa, que a ideia de uma introdução à história da filosofia, de forma alguma, é a ideia de introduzir vários sistemas, várias filosofias, muito menos várias biografias de filósofos, como a gente vai ver aqui nesses textos que a gente vai ler. Na verdade, é muito mais pensar como é que a filosofia tem que dar conta da sua tradição, como é que ela faz isso, como é que ela carrega essa tradição e como é que ela move essa tradição para um outro lugar, e quando, na verdade, ela toma consciência, a filosofia, de que a história é intrínseca ao seu próprio processo de desenvolvimento. Vale lembrar que a palavra filosofia, até o século XVIII, enfim, ela tem um pouco um sentido mais geral. Filosofia é homem de letras, é homem de ciência. Os filósofos às vezes eram matemáticos, eles tinham várias outras funções, a ciência ela ainda era um todo. Então, a gente vai ter que pensar aqui, juntos, nesse curso de História da Filosofia, o processo em que a filosofia se dá conta da sua própria historicidade. Quando então o ethos único do mundo medieval, do mundo antigo, ele passa a ser cada vez mais cindido e torna-se um processo histórico, e quando se torna, portanto, consciência da sua própria historicidade intrínseca, como prática da própria filosofia. A filosofia toma consciência, portanto, de que ela possui uma história, ela mesma como ciência, não só uma historicidade externa a ela. Esse processo, então, de tomar consciência de si, da filosofia tomar consciência da sua própria historicidade, o próprio saber filosófico tomar consciência dos seus movimentos, precisa ser pensado como um caminho, não necessariamente como a noção de método. Método, caminho, são palavras mais ou menos sinônimos, não é exatamente nesse sentido, mas como um caminho que tem implicações históricas, políticas, sociais, enfim, e como que se deu, portanto, do ponto de vista histórico, agora a gente vai falar um pouquinho de história histórica, não de história da filosofia, como se deu essa assimilação do saber filosófico para o saber acadêmico, pelas novas universidades que estão começando aí, a universidade moderna, como ela recebe a filosofia, e também pelo impacto que essas ciências antigas, vamos dizer assim, as ciências mais tradicionais, elas sofrem pelas novas implicações das ciências ditas técnicas. Vale lembrar que a Escola Politécnica de Paris, por exemplo, ela surge no século XVIII, então você passa a abrir a noção de ciência para outras formas de pensar o saber, então, saberes técnicos. E a filosofia, portanto, como uma disciplina, ela não é mais o todo, o filósofo não é mais o homem de saber, o homem de letras, o homem de ciência. Então, a filosofia como disciplina no século XX, principalmente, ela toma um caráter também técnico. Ou seja, é quase como se a gente perguntasse o que é que faz esse cientista chamado filósofo, o que nós, num departamento de filosofia, dentro de uma universidade que tem vários outros departamentos, psicologia, sociologia, fazemos de específico? Qual a especificidade desse saber que a gente chama filosofia? Essa noção, então, de que a filosofia precisa ter uma especificidade, um núcleo, ela precisa ser pensada, como vai dizer o Russell, como ciência rigorosa. A filosofia não é um mero palavrório, retórico, ela não deve ser, então, assimilada apenas, né, a esse modo de elaboração da vida, ou elaboração de um diálogo. Então essa noção do que é a filosofia, qual que é a sua cientificidade intrínseca, ou as noções, né, dessa cientificidade intrínseca, porque elas são várias, a gente vai tentar falar de algumas, enfim, não tomando nenhum partido, mas tentando apresentar um pouco essas várias modalidades. Então essa noção, as noções de filosofias legadas por essa interna crise intrínseca às próprias ciências, a academia, a escola politécnica, enfim, elas aportaram aqui no nosso país, no Brasil, já um tanto prontas. Elas vieram parar aqui no Brasil um pouco como um pacote. O pacote é um método. Então a gente recebeu essa problemática, que é uma problemática moderna da filosofia, a filosofia como ciência acadêmica, ela veio parar aqui no Brasil um pouco empacotada, um pouco pronta. Porque há um processo de desenvolvimento desses próprios métodos na França, na Europa, e
a gente importa, num certo sentido, que é um pouco aquela ideia de que nós recebemos uma missão civilizadora, uma segunda missão francesa, né? Enfim, nós recebemos filósofos franceses, filósofos de herança francesa, que vieram para o Brasil acionar, vamos dizer assim, essa filosofia acadêmica, por essa filosofia acadêmica em curso. Então, essa espécie de missão civilizadora que vinha para sanear a nossa filosofia, portanto, de algo que era chamado na época de diletantismo, que se entendia, então, por um saber prolixo, impressionista. O que é um saber impressionista? É um saber que é baseado em impressões, não tem nenhuma precisão, não é científico nesse sentido. Um saber retórico, portanto, que está muito mais ligado a processos de oratória, a processos de construção de texto, do que propriamente a processos de método científico. Essa questão toda desse saber diletante, então, ela precisa ser afastada por uma ciência metodológica, por uma ciência que tenha caminhos, vamos dizer assim, internos, intrínsecos, históricos e metodológicos próprios à academia. Enfim, então essa é um pouco a questão. Para nós, dessa missão civilizadora, e a gente vai fazer várias críticas a ela, tá? Vocês vão ouvir milhões de críticas a essa questão. Uma das críticas que vocês vão ouvir aqui, num parênteses que eu estou fazendo, é que essa história da filosofia no Brasil, ela está centrada na USP, enfim, eu acho também. Agora, por um outro lado, eu acho que tentar ficar buscando os nossos laços de parentescos filosóficos da academia moderna com os jesuítas é muito difícil também. A gente está muito cindido desses dois lados, embora seja uma herança nossa também, com a qual a gente também tem que se haver. Isso é uma outra questão. Bom, para nós, desse procedimento civilizatório, ficaram dois nomes que eu vou citar aqui com todas as ressalvas. A gente vai ver um método, depois a gente vai criticar esse método, tá? Que são as figuras do Martial Guerroux, que é uma figura que vocês vão ouvir várias vezes falar no curso, e o professor Vitor Goldschmidt, de quem a gente vai ler um textozinho, né? Aquele texto que está lá na pasta. Então, nesse quadro aqui que eu delineei muito rapidamente da crise da filosofia frente à academia e às novas técnicas e às novas ciências, imagine o que aconteceu com a filosofia quando aquilo que era próprio da filosofia, o estudo da mente, ou o estudo das relações sociais filosóficas, da filosofia política, pensados filosoficamente, os afetos políticos, por exemplo, eles migram para outras áreas do saber. Eles são, por exemplo, num certo sentido, cooptados por outros métodos. Então, a filosofia ela se torna uma espécie de diletantismo vazio. Ela tende a esvaziar-se. Nesse quadro, então, que a gente delineou aqui rapidamente, será preciso também delinear essa situação brasileira, né? Enfim, no Brasil, portanto, e eu vou citar aqui o Olívio Teixeira na formação da turma de 48 da USP, no Brasil é preciso ainda, em meados do século XX, pensar o que é essa ciência rigorosa, filosofia. E aí eu cito o Olívio Teixeira no discurso de formatura. Na Europa, a atmosfera densa da cultura amadurecida e o espírito criativo constituem um corretivo natural que impede as fantasias e o palavrório incongruente que não raro se encontra em nossos jornais e revistas com pretensão filosófica. Ademais, há o senso histórico sempre presente a estabelecer a relatividade de todos os sistemas. Isso é o Olívio Teixeira. Eu citei, segundo o livro do Ubirajara Rakan, que é um livro muito interessante. Eu não estou com ele aqui, eu queria mostrar para vocês, cujo prefácio fala exatamente dessa história da filosofia brasileira a partir dessa tendência metodológica. Na Europa, então, diz Olívio Teixeira, ou melhor, na França, né? Enfim, a gente tem que relativizar também o que é a Europa. Já se tinha, então, organizado a filosofia como saber acadêmico, como senso histórico, como saber rigoroso. Portanto, já tinha se colocado entre parênteses o diletantismo e o impressionismo. No Brasil, cita Olívio Teixeira, a gente ainda está naquele nível de que a filosofia ela prolifera-se por revistas, por jornais. No Brasil, isso é um dado muito interessante, a cultura ela se proliferava, vamos dizer assim, a partir de revistas ilustradas. E os maiores intelectuais brasileiros, talvez maiores que todos os acadêmicos que a gente já teve, mas enfim, isso aí é uma outra questão, que escreveram durante o início do século XX e o final do século XIX, eles escreviam em revistas ilustradas, e revistas que circulavam
revista de banca de jornal, revistas que circulavam desse modo, em que havia uma mistura, um ecletismo muito grande de temas, poesia, às vezes dados da sociedade e algumas reflexões filosóficas. Alguns desses intelectuais, Lima Barreto, Olavo Bilac, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Millier, que Sérgio Millier, o Antônio Cândido diz que é o homem-ponte, né? O homem que fez a ponte desse saber que proliferava pelas revistas para um saber acadêmico universitário. Então, Aníbal Machado, no Rio de Janeiro, e aí vocês vão falar assim, mas você está falando do Rio de São Paulo? Sim, eu estou falando do Rio de São Paulo, porque essas revistas, elas congregavam intelectuais do Brasil todo. E elas circulavam mais propriamente a partir, vamos dizer assim, desse centro, porque o Rio era a capital federal. E São Paulo estava ali colado, querendo ser a locomotiva do Brasil. Evidentemente existem escolas em Recife, mas todas elas sempre proliferam de um centro político para os outros centros. A universidade é que vai democratizar essa relação, tá? Então, acho que também a gente tem que relativizar todas essas questões. Um livro que é muito interessante, se vocês quiserem conhecer um pouco essa história dos intelectuais brasileiros, não necessariamente dos filósofos, porque eu acho muito difícil dizer o que é um intelectual filósofo e o que é um intelectual não filósofo, principalmente antes dessa circunscrição, dessa descrição, desse corte que a academia vai fazer. Um livro que eu acho muito interessante é o livro do Sérgio Miceli, que é um sociólogo, que chama-se Intelectuais à Brasileira. Então ele vai falar exatamente como os intelectuais se relacionavam com a sociedade, com o poder, e como eles criavam, vamos dizer assim, esses mecanismos de difusão cultural. Sérgio Miceli chama esses que eu citei aqui, Lima Barreto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, de, assim, com guardadas todas as diferenças, tá? De polígrafos. Em que sentido eles são polígrafos? Eles são polígrafos porque eles escrevem sobre muitas coisas. Aliás, alguns autores são geniais, eles escrevem sobre muitas coisas com uma propriedade que a gente que escreve só sobre uma não tem, mas enfim. Esses polígrafos, que eles escrevem sobre qualquer coisa, e eles escrevem sobre crítica cultural, eles escrevem sobre filosofia também. Qual que é a questão? É óbvio que existiram entre esses homens pessoas, figuras geniais, e a gente vai falar de algumas. E eu tenho um grande apreço, vou falar para vocês, filosófico e não como apenas um dado anedótico para dizer que eu falo de filosofia no Brasil, por figuras como Mário de Andrade. Mário de Andrade é um grande pensador, talvez um dos maiores que o Brasil já teve. Oswald de Andrade é um pensador muito interessante, e portanto eu não tenho nenhum tipo de problema com misturar essas instâncias. Eles são escritores? Sim, são escritores literatos. Eu acho, por exemplo, que um dos grandes textos filosóficos brasileiros é o Banquete do Mário de Andrade, um texto muito interessante. Então, colocando essa questão também em uma ponte relativa, não estou dizendo que uma coisa é melhor que outra. Mas, num certo sentido, a exceção confirma a regra, né? Então você tem essas exceções geniais, esses picos, Mário de Andrade, Lima Barreto, em menor instância talvez Olavo Bilac, mas o palavrório que corre solto nas revistas, ele não tem muita distinção. Você não tem ferramentas para distinguir o que é bom do que é ruim. Esse palavrório, então, ora mais, ora menos erudito, não há como medir a cientificidade filosófica sem confundi-la com a retórica, com as capacidades literárias do escritor, ou mesmo com as capacidades francamente publicitárias, com aquilo que eu chamei a aula passada de uma retórica corporal ou de uma retórica de classe. O senso histórico, na verdade, não age para fazer essa distinção, na verdade, né? Num sentido amplo, como o livro Teixeira diz que aconteceu na Europa. Se aconteceu, eu não sei. Então a gente cai numa espécie de elemento relativista, em que as coisas estão todas juntas e você não tem muito como separar uma coisa da outra. E vocês sabem qual é o problema de você não conseguir separar o que é filosofia no sentido rigoroso, o que é um pensamento rigoroso, do que é mero comentário de internet. A gente tem que saber, a gente vive aí a grande crise exatamente desse
dessa questão. Como separar uma coisa da outra? Como separar um argumento que é bem construído, mesmo que eu não concorde com ele, de uma argumentação que escorrega para todo lado, que serve como palavrão retórico, que só tem por função iludir, não tem nenhuma função de definir nenhum tipo de ponto de vista, mesmo que seja um ponto de vista contrário ao nosso. Então eu acho que essa é uma questão muito importante hoje em dia. E também a gente tem que colocar entre parênteses uma outra questão que a gente vai ver um pouco com a Nicole, que é a questão de uma verdade eterna. Então existe uma verdade eterna, o homem eterno, a filosofia como um saber eterno, etérea também, que também cria uma espécie de metafísica vazia, que também é muito difícil de ser avaliada. O Guerreau, então, um desses intelectuais franceses que eu citei, e que influenciou muito a USP e, portanto, influenciou várias das outras universidades que se criaram na esteira da USP, a UNB, depois a gente faz um parênteses para ela tem uma constituição um pouco diferenciada, isso também é bem interessante. Mas Guerreau, entretanto, frisa que o tipo de história filosófica poderia levar a uma legitimidade da história da filosofia. Essa história não é a história histórica do manual, essa daí corre solta nas revistas ilustradas. As personagens históricas, a cabecinha do Platão, do Aristóteles, isso as revistas ilustradas adoravam porque o grande público tem um grande interesse pela biografia das pessoas. Não é essa história. A história da filosofia é uma técnica acadêmica. O curso do Guerreau, né, no Collège de France se chamava exatamente Cátedra de História e Tecnologia dos Sistemas Filosóficos. Então, é uma técnica de distinção histórica. Como falamos, então, do diletantismo dos polígrafos, que eram talentosos artífices da língua, estamos aqui em seu contrário. A técnica de Guerreau nada mais é que uma especialização, uma tecnologia do saber dos sistemas filosóficos. Então, é uma diminuição. É um filósofo, ou como diz o Rubens Rodrigues Torres Filho, filofilósofo, né? Você vai recuando cada vez mais dessa postura do saber absoluto. Agora, então, não é mais a terra de doutores e de polígrafos, mas a terra de especialistas, que comportava, então, uma espécie de discurso metafilosófico que era, eu cito o Guerreau, eu cito o Guerreau a partir do Racan Marques, do Birajara Racan Marques, eminentemente técnica, amparada na descoberta de manuscritos, na fixação de textos e doutrinas, na tradução de originais antigos, na metodologia de leitura e interpretação de texto. Aliás, aqui está descrito, vamos dizer assim, o rol de questões que vocês vão trabalhar. Tradução de texto, mexer com originais antigos, metodologia de leitura e interpretação de texto, a fixação de textos, enfim. Nada mais distante disso, portanto, do que a tentativa, por exemplo, de uma figura como Oswald de Andrade, de se fazer professor de filosofia. Oswald de Andrade, vocês conhecem, eu acho, nosso grande escritor brasileiro. Em 1950, quando a USP abre um concurso para a Cátedra de Filosofia, ele se inscreve com a tese A Crise da Filosofia Messiânica. E essa inscrição, que o Oswald propõe, ela gera um episódio do qual o Antônio Cândido nos deixou uma amostra. E aí eu vou citar o Antônio Cândido. Antônio Cândido é professor de Sociologia da USP e ele fala o seguinte sobre o Oswald de Andrade. Depois ele estudou o Oswald de Andrade como literato. Então ele tinha uma proximidade com o Oswald e com a obra do Oswald que não pode ser deixada de lado. Então ele cita esse episódio da tentativa do Oswald de Andrade, ou seja, da tentativa desses homens de letras de tentar entrar na academia técnica. E eu cito o Antônio Cândido. Essa citação está no livro Vários Escritos do Antônio Cândido. A propósito dos longos e complicados antecedentes desse concurso, o concurso para filosofia, aconteceu comigo um caso engraçadíssimo. Era pela altura de 1950 e eu insistia com o Oswald para não concorrer. Parecia-me uma situação muito técnica, a de um concurso na Faculdade de Filosofia, para a qual o Oswald não estava preparado e poderia comprometê-lo inutilmente. E aí, o Antônio Cândido abre um parênteses. Eu não entendia naquele tempo, como um bom chateauboy, que um grande talento pode valer muito mais do que algumas toneladas de professores tecnicamente preparados. Fecho parênteses. Ele,
Oswald protestava, dizendo que a universidade deveria se abrir e que era um direito dele, etc, etc. Mas você não tem cultura filosófica organizada, dizia eu. Imagine se na defesa da tese, fulano, um examinador potencial, famoso pela truculência, faz perguntas em terminologia que você não domina, em terminologia técnica. Dê um exemplo, retrucou ele. Bom, só para ilustrar, se ele pergunta pernosticamente, diga-me, Vossa Senhoria, qual é a impostação odierna da problemática ontológica? E Oswald, sem pestanejar, respondeu. Eu respondo, Vossa Excelência está muito atrasado. Em nossa era de devoração universal, o problema não é ontológico, é odontológico. Fecho as aspas. Digressão sentimental sobre Oswald de Andrade em vários escritos, está na página 83 e 84. Portanto, o Antônio Cândido, reconhecendo essa posição do Oswald de Andrade como um homem fora desse elemento técnico, ainda reconhece como um homem muito superior, em alguns sentidos, a esses técnicos. Então, e o texto de Guerrero resume esse questionamento em um título sugestivo, O Problema da Legitimidade da História da Filosofia. O que se discute não é tanto um sistema filosófico, ou mesmo a verdade fora do sistema filosófico, a verdade eterna, mas a filosofia da filosofia, uma metafilosofia. O termo de Guerrero é dianoemática. Todos os noemas, os várias formas de pensamento, eles estão em sincronia. E Guerrero escreve, num texto de 1979, o espírito filosófico afirma-se como criador da história da filosofia, pois é sua atividade que confere aqui aos objetos da história o seu valor de objetos dignos de história. Tudo bem, tem uma certa circularidade aí que depois a gente comenta, né? O objeto é histórico porque ele funda a sua própria história. Hoje em dia que a gente está aí colocando em questão e entre parênteses o cânone, por que o cânone foi forjado assim? Essa valorização histórica daquilo que se valorizou historicamente é bem problemática, mas esse texto é de 79, tá? A legitimidade de um sistema filosófico não advém, é claro, da sua historicidade, mas de seu poder de forjar em torno de si a sua própria história. É um pouco aquela questão que eu falei para vocês do Pierre Menard. Quando Pierre Menard vai escrever o Dom Quixote no século XX, ele tem que levar em conta toda a historicidade e, entre elas, a própria historicidade do Dom Quixote. O Dom Quixote funda um espaço para o Dom Quixote. Então, essa historicidade que é interna ao texto. E Oswald de Andrade, não como técnico da filosofia, mas como um vórtice criador da nossa modernidade, funda a sua própria historicidade. A gente pode dizer isso hoje em dia, né? E a universidade sempre teve problema com essas figuras, né? Enfim, depois também a gente pode discutir essa questão. A dianoemática de Guerrero, então, não é uma técnica no sentido de produzir sistemas filosóficos, mas de analisá-los enquanto esses momentos de origem que fundam uma historicidade própria à filosofia. Segundo Guerrero, esse estudo metafilosófico é uma maneira de olhar essa história, isto é, dizer os sistemas como objetos tendo em si um valor, uma realidade, que se refere somente a eles e se aplica somente a eles, como se esses objetos, portanto, tivessem uma historicidade intrínseca que funda a sua própria importância histórica. Então, a sua própria importância histórica, ela advém do lugar que esse texto funda para si mesmo. O Quixote advém do próprio lugar que o Quixote funda. O lugar da novela moderna, por exemplo. Ou seja, o mesmo método que, de certa forma, alijou Oswald de Andrade da Faculdade de Filosofia, serviria para avaliar o seu sistema de um ponto de vista interno, não relacionado a uma importância histórica dada externamente, ou uma pretensa verdade, ou falsidade, ou erro eterno. Um sistema, aliás, não deve ser medido pela sua verdade ou falsidade, mas por sua estrutura lógica, bem ou mal construída. Daí a gente pode avaliar o poder do sistema de Oswald de Andrade internamente. É necessário substituir a noção de sistema falso, diz Guerrero, pela de um sistema inconsistente, que não tem uma realidade nem uma tensão interna suficiente para viver, para resistir à força brotada da história e, longe de ser dissipado por ela, pode se incorporar, ao contrário, a ela de maneira definitiva. Ou seja, guardadas todas as questões aí que a gente já levantou, essa forma científica de estudar os sistemas permitiria a nós, hoje, olhar o texto de Oswald de Andrade
e ver não se ele teve uma importância histórica para a USP, ou se ele fundou uma herança muito grande filosófica, ou se ele teve importância política, mas sim se como sistema, internamente, como texto, como a gente viu na aula passada, ele tem uma subsistência histórica por si mesmo. Não interessa quem foi Oswald, não interessa onde ele escreveu, não interessa que ele não foi professor de filosofia, interessa para ele, coitado, né? Mas interessa sim essa capacidade de entender o sistema em si mesmo. Essa dianoemática, então, é assim a ciência das condições de possibilidade das obras filosóficas, à medida que possui um valor filosófico indestrutível, ou seja, à medida que são estruturas bem construídas. E esse bem construído não tem nada a ver com ser falso, verdadeiro, com estar certo, com estar errado. Dia, através de diagrama, enfim, e noema, de pensamento. Dianoemática é através dessa sincronia do pensamento. Ou seja, pensar a filosofia e sua história a partir do próprio sistema é uma técnica filosófica. Isso que a gente vai aprender em larga medida aqui, que pede conhecer a terminologia, conhecer os elementos que estão postos, saber assim qual é a problemática odierna da ontologia, né? Mas essa mesma técnica, com toda a sua dificuldade, com toda a sua cara cinzenta, né, como a gente falou na aula passada, ela é o que permite pensar a lógica interna dos sistemas. E aí eu passo rapidamente para o outro caderno, né, são vários cadernos, para o texto do Goldschmidt, que vocês leram. É um texto curto, vocês provavelmente vão ler mais de uma vez. A gente vai criticar esse texto mais à frente, eu acho ele um texto muito criticável, mas leiamos esse texto agora dentro dessa perspectiva do Guerrero que a gente acabou de colocar, como é que eu separo o joio do trigo. Aqui agora, falar que Oswald de Andrade é um gênio, agora todo mundo sabe, né? Ó, beleza. Mas como você conseguia, na época, separar, vamos dizer assim, um sistema de palavrório? Então, é um pouco essa questão que a gente está tentando pegar aqui, e todo método tem os seus limites. Ele dá algumas coisas, mas ele também não permite outras. Todos os métodos vão ter um pouco essas limitações. Nós somos os tarados do método, né, aqui na Faculdade de Filosofia. Então, a gente lida com muitos métodos, métodos são excludentes. Posto isso, vamos falar um pouquinho do método do Guerrero. Esse texto, então, tempo lógico, que vai falar do tempo lógico dos sistemas filosóficos, que vocês leram, ele vai falar que há várias formas de métodos de leitura de texto. Há um método impressionista, em que você lê o texto de qualquer forma, que você lê o texto sem nenhuma técnica, mas você pode lê-lo também do ponto de vista já acadêmico de dois modos. Uma forma de lê-lo filosoficamente, que ele vai falar que você lê os dogmatas, você lê também, portanto, o próprio texto, e uma forma de lê-lo segundo as suas relações externas, que você lê esse texto historicamente. Essa leitura histórica, nesse sentido, que não é a história da filosofia, é história, né? Você leria, então, os efeitos e os sintomas desse texto. Ambos são métodos científicos, já o impressionismo já ficou para trás. O impressionismo é aquela primeira leitura que a gente tem, todo mundo que gosta de filosofia, um dia começou a ler um texto filosófico por mero prazer e entendeu ou não muitas coisas, né? Então, essa primeira leitura que todo mundo faz é a leitura diletante. Como método científico, deixa eu só colocar aqui, gente, senão vai... Como método científico, tanto o histórico como esse dos dogmatas são formas acadêmicas. O diletantismo de que falávamos não aparece aqui no argumento de Goldschmidt, já está colocado fora. E esses dois métodos, os métodos históricos, genéticos, e o método dogmático, eles colocam questões bem diversas. O método genético, diz Goldschmidt, desculpe, ele considera os dogmas como efeitos, como sintomas do que o historiador deverá escrever, a etiologia dos fatos econômicos, políticos, a constituição intelectual ou espiritual, etc. Portanto, ele faz uma espécie de etiologia, ele procura os sintomas desse texto. O método dogmático já é diferente. Esse método
Ele é eminentemente filosófico, ele aborda uma doutrina conforme a intenção de seu autor e até o fim conserva o primeiro plano, o problema da verdade. Então, pensa o texto como um efeito ou um sintoma. O outro pensa o texto em si mesmo. E segunda questão, o método genético, ele não enfrenta a doutrina estudada para medir-se com ela, mas se estabelecem de certo modo por sobre ela e servem ao contrário para medi-la. Ele não mede a teoria, segundo aquilo que Guerrero falou em 79, segundo a sua consistência interna. Ele mede a teoria de fora. Ele passa por cima da teoria para colocá-la numa relação de causa e efeito histórico. Já o método que nós estamos lendo aqui, ele pergunta sobre a verdade e subtrai o texto ao tempo cronológico. Então, ele subtrai o texto dos seus efeitos e das suas causas externas. O método em questão ressalta, então, vem responder a um problema filosófico do século XX, como a gente viu, ou seja, citando o tema fundamental de Russell, a filosofia como ciência rigorosa, mas ainda assim filosófica, não histórica, não ser assimilada pela história. E essa filosofia, ela tem então um núcleo próprio de questões, de métodos, e ela discute esses problemas e essas questões segundo um método que é filosófico. Ela discute, portanto, a crise de uma ideia de Europa, como vai dizer Russell, a ideia de Europa é a ideia de filosofia, no certo sentido, a partir dessa historicidade intrínseca à própria ideia de filosofia. Ela subtrai-se, portanto, à historicidade cronológica, que a desgasta em mero dado ilustrativo de um tempo e um sintoma. E vocês já devem ter visto o livro de história, não tem nada contra a história, muito pelo contrário, tá? A história é uma ciência bem construída com seus métodos. Mas vocês já pegaram